paz de Jesus nos envolva na noite de hoje. O nosso tema, amor, livre e responsabilidade, teve como base de estudo o livro Sexo e Evolução, de Walter Barcelos, o livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e o livro dos Espíritos. Amor livre, constituindo como a presença de relações sexuais irresponsáveis, é uma prática milenar na humanidade, mas que atualmente, nos dias de hoje, aumentou-se em proporções grandiosas. O amor livre, a entrega do ser ao outro de forma irresponsável, de uma forma onde entre eles não se criam a verdadeira base do afeto, da afetividade, onde um e outro se tornam-se brinquedos e coisas, é uma prática que nos mundos primitivos, na antiguidade, era denominada de poligamia. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 701, a respeito da poligamia, os Espíritos nos esclarecem que a poligamia, ela é uma lei humana e cuja abolição desta lei denomina como uma evolução social, e que a poligamia não existe afeição real, apenas sensualidade. Hoje se tornou-se muito comum a questão do ficar, desse amor livre, desse amor irresponsável, desse amor que não é amor, onde se baseia simplesmente a satisfação dos impulsos inferiores, a satisfação das suas emoções inferiores, onde o ser olha somente para ele não consegue enxergar o outro como um indivíduo, não se importando com o que o outro pensa, com o que o outro sente. E assim as pessoas vivem os seus dias achando normal, achando comum. E quando recobram a sua consciência e olham para dentro de si, percebe-se uma imensa cratera, um imenso vazio existencial, porque estavam vivendo coisas que não preenchiam verdadeiramente. Quando nós entramos em comunhão com a outra pessoa pelos laços da afetividade, automaticamente nós criamos entre elas um circuito de energia. E esse circuito de energia, um se alimenta simultaneamente do outro. Quando algo acontece que desestrutura ou desequilibra esse circuito energético, automaticamente o outro é lesado. E Emmanuel nos diz no livro Vida e Sexo: ninguém lesa o outro sem se lesar primeiro. E muitas vezes, quando o indivíduo ele acaba optando pelo caminho de vivenciar o amor livre, ele nunca acha que ele está se ferindo. Ele nem sequer se percebe, ele nem sequer tem consciência dessa questão que se fere primeiro antes de ferir o outro. O que quer é satisfação pessoal. Se dizem muito no amor livre que eu cansei de ter relacionamentos duradouros, aquela coisa monótona com a mesma pessoa. Eu gosto de aventuras, né? Tem muitas pessoas que vivem em busca, sempre em busca de uma satisfação pessoal. Nunca se encontra satisfeito com a pessoa que está. Essa pessoa, esse indivíduo, quando ela se encontra nesse liminar, nessa margem, ela tem que olhar para si mesma e perceber que está buscando uma autoafirmação, que só ela mesma pode se dar, através do autodescobrimento interior, através daquela conquista de descobrir realmente quem eu sou no meu íntimo, que nós não somos apenas este corpo físico, nós somos muito mais além desse corpo físico, nós somos espíritos imortais que já vivemos em outras épocas e estamos aqui para aprendermos lições, para nos melhorarmos, e não convém estarmos novamente chamados a estarmos no palco da Terra ainda arraizados com nossos instintos, com nossos impulsos, que nos aproximam muito mais da animalidade do que da angelitude. Tem muitos países que adotam ainda a poligamia, que é normal, que é comum uma pessoa se envolver simultaneamente com outras, e não ter apenas um parceiro, mas é uma lei humana
como os espíritos disseram para Kardec. Não é uma lei de Deus. E, independente de que tipo de relação afetiva eu mantenho, temos sim responsabilidades diante delas. Seja uma relação afetiva baseada no amor verdadeiro, seguindo as leis, seja uma afeição afetiva onde nós não temos aquela legalização pela parte jurídica legal, seja aquela ligação afetiva fortuita, somos sim responsáveis. Somos sim responsáveis pelo que fazemos com o outro, com aquilo que nós prejudicamos. Hoje, nota-se na mídia uma grande valorização a respeito do amor livre. Muitas propagandas estimulam isso. E hoje nós percebemos que as nossas crianças já vêm demonstrando essa questão em vivenciar esse amor livre com essa prática comum que se tornou do ficar, esquecendo que amar é muito mais do que isso. E a justiça divina, que muitas vezes para o homem passa despercebido, para Deus não. A lei humana não pune os contrafetores do amor. A lei humana une os saques relacionados a uma quantia, relacionada a uma lesão corporal, mas ela não pune os saques afetivos. E quando nós enveredamos pelo amor livre, nós estamos realizando saques afetivos. Nós estamos matando as esperanças do outro. Nós estamos lesando o outro e teremos sim que reparar os nossos erros. Teremos sim que colher os frutos das nossas ações, como nos diz Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, futuramente, ou até mesmo nessa própria reencarnação, nós seremos convidados a reparar os erros equivocados que realizamos. Aí passamos a ter a oportunidade de conviver com aquele indivíduo na nossa família, no nosso círculo familiar, como aquele ser problemático. Uma esposa desequilibrada, um esposo desequilibrado, um parente mais difícil. Mas porque com eles, em outras realizações passadas, nós praticamos os desvios relacionados à área sexual, à área do amor livre. E teremos que reparar. Tem uma história no livro do CD Momento Espírita, que ela ilustra bem essa questão, porque assim, Walter Barcelos, ele diz nesse livro que o amor livre, nós não nos preocupamos muito com o sentimento do outro, que nós tratamos o outro como coisas, apenas como bonecos, brincamos de sentimentos, brincamos de amar, e que as pessoas não são apenas coisas, que o ser não é apenas um corpo físico para se satisfazer, que o ser, ele é muito mais que isso, que ele está envolvido, que ele é alma, que ele é consciência, que ele é coração. E essa história, ela relata essa questão do amor livre, quando o indivíduo sai em busca da satisfação pessoal. E diz mais ou menos o seguinte: um casal, eles tinham uma vida conjugal há mais ou menos 19 anos. E desse relacionamento eles tinham um filho. Viviam bem, mas de um determinado tempo eles começaram a ter certas desavenças em casa. O esposo ficou muito mais distante. E a esposa, toda devotada, se cobria de atenção e de amor. Uma certa tarde de primavera, eis que o esposo chega em casa e chama a esposa para conversar. E diz que estava cansado de uma vida há 19 anos com a mesma pessoa. Que ele era uma pessoa ainda nova, jovem, cheia de vigor, que ele queria e gostaria de vivenciar novas aventuras e que ele encontrara uma pessoa que o satisfazia em todos os sentidos, que tornava a vida dele mais livre, mais alegre. E ele estava disposto a apostar nesse amor livre, sem compromissos e sem responsabilidade. E a partir daquela data, ele queria o divórcio. Ele esperou que a esposa se debatesse, né, de raiva e tentasse modificar o pensamento.
Ela então diz para ele: se é isso que você quer, eu deixo a porta aberta. Mas eu gostaria de te fazer um pedido. Eu gostaria que você permanecesse em casa por mais 30 dias. E que nesses 30 dias você tivesse o compromisso de me levar para a sala de jantar no colo, do quarto até a sala. Achou estranho, uma coisa descabida. Mas o que era 30 dias diante da vida inteira que ele teria para frente para vivenciar esse amor tão livre? Ele aceitou. No primeiro dia ele foi, pegou no colo, do quarto até a sala de jantar. No quinto dia ele sentia ela muito pesada, um atributo meio difícil de se praticar. Os dias foram passando e aquela rotina, no 20º dia ela já não estava mais tão pesada. E quando ele estava carregando no colo, ela recostou a cabeça em seu ombro, onde fez com que ele lembrasse das primeiras épocas do namoro, quando eles se conheceram. Mas automaticamente ele tratou de colocar as lembranças de lado para que não viesse a ofuscar aquela vontade, aquela sensação que ele tinha no momento de viver aquela aventura. No 25º dia, que ele estava com ela nos braços, o filho passa pela sala e diz: casal de namorados, hein, pai? Adorei! Aquilo mexeu com ele mais um pouco, fazendo com que ele se balançasse, já que ele achava que não estava tão mais convicto da iniciativa de se separar. Chegou o 30º dia. Ele, a partir daquele dia, tinha certeza que ele não queria sair de casa. Procura a outra, que seria o instrumento para vivenciar o amor livre, e diz para ela que não queria mais se separar, onde ela acaba se exaltando, eles acabam se discutindo, ele se mantém firme, sai do local onde se encontraram, passa na floricultura e pega um lindo buquê de flores vermelhas. Com as mãos trêmulas, escreve um belo cartão e chega em casa, feliz como nunca houvera. Quando chega em casa, ele observa um certo movimento estranho. Pessoas entrando, pessoas saindo, ele adentra-se a casa muito rápido, vê o filho chorando na sala e, sem entender, corre para o quarto. Quando ele chega ao quarto, um médico, na cabeceira da cama, lhe dá o diagnóstico e a triste notícia que a sua esposa viera a falecer de uma doença incurável. Ele, sem entender, é abatido pela revolta. O médico entrega a ele uma carta que encontrara na cabeceira, e ele, ao ler as linhas que ali lhe dizia, que no dia que ele chegou em casa, na tarde de primavera, dizendo que queria divorciar-se, ela também tinha uma outra notícia, que ela tinha acabado de descobrir que tinha uma doença incurável e que tinha poucos dias de vida. E que ela fizera aquilo dele permanecer mais 30 dias para que ele não levasse consigo a carga da culpa por ter abandonado. Só que foi uma coisa imprescindível, porque ele descobriu que naqueles 30 dias ele realmente a amava e não queria mais o amor livre. Na vida, hoje, atualmente, a gente percebe muitas vezes esse triângulo amoroso, porque passamos despercebido pela verdadeira realidade e a verdadeira beleza que é amar. É difícil uma vida conjugal, é difícil uma vida a dois, mas é muito mais difícil ter um amor sem compromisso, um amor sem responsabilidade, um amor livre que nos traz crateras na alma, que nós teremos que refazer as lições que fizemos equivocadas. Quando viermos a tentação que nos traz no íntimo para reviver esse amor livre, que é a lembrança da poligamia, que nós, todos os espíritos milenares, já praticamos, devemos sim nos segurar firme através da oração. Pedir forças a Deus para que possamos vencer esse impulso, esse instinto animal que nos aproxima muito mais do reino animal do que do reino angelical, do reino nominal, que é a nossa predisposição de evolução. E tem uma trova, um poeta que chama, esqueci o nome, Aldemar Lavares, no livro Terra e Semeadura, que ele nos diz: amor livre é uma expressão a se contrapor. Amor em si não é livre. E se for livre, não é amor. Uma boa noite a todos e que a paz de Jesus seja uma constante em nossas vidas.